Oi, família, boa noite. A nossa reflexão hoje vai ser sobre relacionamentos saudáveis. É muito importante para mim essa reflexão, a começar em mim, que eu realmente reflita e tenha uma transformação na minha vida, né? E o relacionamento saudável é aquele relacionamento que melhora significativamente a nossa vida, a nossa qualidade de vida, né? E assim também melhora as pessoas também com quem a gente está se relacionando, vai construir para essa pessoa, porque o relacionamento que não é saudável, ele vai trazer destruição tanto para mim como para as pessoas que eu estou me relacionando. E a gente não tem condições de sozinhos estarmos fazendo isso, a gente precisa de ajuda. E a ajuda principal é a ajuda do nosso Deus através da sua palavra, né? Então, quando a palavra de Deus ela é colocada na família, onde ajuda nisso, onde a criança cresce num relacionamento saudável, isso aí já vai colocando nessa criança esse aprendizado, né? E ela vai ser uma criança bem mais feliz. E em nós adultos também, para a gente estar tanto beneficiando a nós como as demais pessoas, né? Nós sabemos que não é fácil, mas a palavra de Deus nos ensina muito. Se a gente fosse ver cada pedaço que ensina sobre relacionamento, sobre o amor, a gente iria ficar aqui muito tempo, né? Eu vou contar uma historinha aqui que aconteceu numa viagem de avião. As pessoas estavam chegando para o embarque num aeroporto. E quando a gente vai embarcar, normalmente tem aquela fila onde vai passar para verificar o que a gente tem na bagagem, se tem alguma coisa que a gente não pode levar, não é isso? E essa pessoa estava nessa fila e tinha uma funcionária que estava explicando sobre isso, o que deveria e o que não deveria levar. Só que por aquele ambiente assim muito cheio de barulho, essa pessoa não entendeu direito e ela virou para a funcionária e perguntou: "Olha, eu posso levar na minha mochila o notebook?" O que a funcionária respondeu? "Eu estou falando sobre isso com vocês?" Aí ele olhou para a funcionária assim e falou assim: ela deve estar cansada, ela já deve ter trabalhado muito, está ou preocupada com alguma coisa. Então, olha qual foi a reação dessa pessoa com aquela que respondeu mal a ela. Se fosse outra pessoa, podia até ter brigado, mas eu estou te perguntando, você, né? Ela foi assim, deve estar com algum problema, por isso que ela falou desse jeito, né? Então, quantas vezes acontece isso com a gente? E o que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Lá em Gálatas 5, 22, 23 e 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Olha só, aqui está nos falando verdadeiramente a gente que conhece a Deus, a gente que lê a palavra, reflete na palavra, a gente tem fé, a gente entrega nossos caminhos ao Senhor, a gente tem o Espírito Santo que habita em nós. E ele vai nos ensinar. Esses frutos aqui é o que a gente vai recebendo no nosso coração. É ter amor, é ter alegria, paz, amabilidade. Quantas vezes a gente não tem paciência, né? Aqui está falando da paciência. Quantas vezes a gente tenta colocar rápido aquilo que a gente está ouvindo da outra pessoa? Acontece comigo muitas vezes. A pessoa está falando uma coisa, eu corto a pessoa e falo na frente da pessoa. Se a pessoa está falando alguma coisa que realmente
Eu posso ter razão ou não, porque muita gente se coloca no lugar que a gente tem razão, né? A gente tem que ter paciência, a gente tem que se dominar e falar na hora certa, com amor para a pessoa. É isso que está nos ensinando aqui. Por quê? Porque se a gente for provocar, se a gente for presunçoso, o que é ser presunçoso? É aquela pessoa que se acha melhor do que os outros, é só ela que tem razão. Então, se a gente for assim, isso aí vai provocar nos outros o quê? Maldade, tendo inveja uns dos outros também, gente. Muitas vezes a gente no trabalho, a gente na escola, na própria família. Quantas vezes você quer ser atendido de um jeito que a gente está vendo outra pessoa ser atendido e você fica colocando aquela maldade no seu coração, tendo inveja, querendo que aquilo fosse seu, fica com raiva, tenta falar mal do outro para poder mostrar alguma coisa errada nele para a pessoa olhar para você. Então, muitas vezes acontece isso com a gente, né? E a gente tem na Bíblia vários exemplos, né? Que se a gente fosse falar aqui, quantas vezes o próprio Jesus, o que é que ele passou quando ele ficou aqui nesse mundo por amor a nós? Ele passou por muitas perseguições, ele foi machucado, mas ele perdoava, ele procurava dar amor, ele procurava ajudar. Ele lavou os pés dos discípulos, até daqueles que eram contra ele, né? Ele lavou. Então, ele tem muitas e muitas momentos em que ele nos ensina, através da sua palavra, que está na Bíblia, e através da sua vivência aqui no mundo, de como a gente tem que agir nesses momentos, né? Nós sabemos que nós vivemos num mundo muito destruído. Cada dia as coisas estão piores. Nas escolas, quantas ideologias, quantas orientações erradas o professor tem que enfrentar muitas vezes, que é trabalhador ali. Ele tem que lutar contra, se ele é bíblico, se ele é cristão, ele tem que lutar, tentar ajudar. De que maneira ele vai ter temperança para isso? Sabedoria só através da palavra de Deus, não é? Só o Senhor pode nos mostrar isso. E a gente só tem esse relacionamento saudável se a gente realmente está andando de acordo com a palavra de Deus. Esconder essa palavra no nosso coração, como fala o Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, eu posso dizer assim, mas eu leio a Bíblia toda, todo ano. Mas será que eu estou refletindo na palavra de Deus? Será que eu estou me examinando, procurando transformação, pedindo a direção através da oração, para que eu seja transformada naquilo que é necessário? Então, quando a gente vivencia essa palavra no nosso dia a dia, quando a gente vai para fazer alguma coisa assim, a gente se arrepende, a gente, eu fiz errado. Aí o que a gente faz? A gente vai pedir perdão para a pessoa, a gente pede a Deus que Ele nos transforme, pede perdão a Deus também, né? E aquela pessoa, ela vai perceber que realmente a gente sentiu que estava errado e ela também vai ter até misericórdia, né? A gente tá sendo assim. Porque, gente, a boca da gente, a gente fala, a gente se comunica, aquilo que está na nossa vida, no nosso coração. Como fala Mateus 12, 34, a boca fala do que está cheio o coração. E não é só a boca fala, são nossas outras atitudes também. Nossas escolhas com o outro, muitas vezes procurar fazer alguma coisa com maldade para prejudicá-lo, porque ele foi bem-sucedido em alguma coisa no trabalho. Mas Deus tem misericórdia de nós. E se nós procuramos viver de maneira diferente, Ele vai nos ajudar. Através da oração, o Espírito Santo nos transforma.
Olha só, o que fala em Romanos 12, 17, 19, 20 e 21. Não torneis ninguém mal por mal. Esforçai-vos em fazer o bem perante todos os homens. Então, se alguém me faz um mal, eu vou fazer o mal para ele. Ele me empurra, eu vou empurrá-lo. Ele faz alguma coisa de mal, eu vou fazer a mesma coisa, pagar o mal com o mal. Não devemos fazer isso segundo a palavra do Senhor. E no 19 fala assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Ou é que retribuirei, diz o Senhor. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então aqui ele está mostrando que ele está percebendo tudo. Ele sabe, ele nos orienta. E não é a gente que vai ter que pagar o mal com o mal. A gente tem que ajudar aquela pessoa a sair da maldade para vir para o lugar bom, né? O lugar saudável, onde ele vai se sentir feliz. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer. Se tiver sede, dá-lhe beber. Por quê? Fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Aí muitas vezes a gente pensa assim: eu estou ajudando, ele está com fome, eu estou dando comida. Ele está com sede, eu estou dando bebida para ele, estou ajudando ele ali, tomar uma água, um suco, né? Aí eu fazendo isso, eu vou amontoar brasas vivas sobre sua cabeça. Mas o que é isso, brasas vivas sobre a sua cabeça? No momento que uma pessoa está fazendo uma maldade e a gente retribui com a bondade, a gente muitas vezes leva aquela pessoa a se sentir incomodado. Olha, eu fui tão mal com essa pessoa e ela me tratou assim. Então ele pode até se arrepender e se transformar quando a gente faz isso. Então essas brasas vivas aqui sobre a cabeça é nesse sentido dele raciocinar e pensar: olha só o que eu fiz com ele. E olha o que ele me deu de troco. Foi uma coisa boa. Aí aquilo pode fazer com que ele até se transforme, se transforme. E o 21 fala assim: não deixem vencer o mal com o mal, mas vençam o mal com o bem. Assim como a gente estava falando agora. Isso aí vai ajudar a construir tanto a gente, que quando eu faço mal, aquele veneno vai para ele e para mim. Quando eu fico com inveja, eu vou ficar envenenada, eu vou ficar chateada, eu vou ficar assim. Então, aqui, quando a gente faz o bem, a gente está construindo a bondade nessa pessoa, né? Essas brasas vivas. Então, gente, diante disso, vamos refletir alguns aspectos importantes para a nossa vivência dia a dia, nessa caminhada aqui, né? Primeiro, eu estou tratando as pessoas com cortesia, mesmo naquele momento que aquela pessoa não está sendo boazinha comigo? Como eu gostaria de ser tratada? A gente tem que amar o irmão e amar também o inimigo. A palavra de Deus nos ensina isso. Lá em Mateus 7 tem uma parte que fala assim: assim, em tudo, façam aos outros que vocês querem que eles lhe façam. Mesmo que eles não estejam fazendo, vamos fazer o melhor para ajudá-lo. Mas eu queria que ele estivesse fazendo aquilo para mim. Então, faça aquilo que você gostaria de receber. Segundo aspecto para a gente estar pensando, né? Aceitar que nem sempre você tem razão. Muitas vezes a gente está num lugar, a gente acha que todo lugar a gente é que tem razão. A gente é que está com a palavra certa. Não. Vamos ser humildes. Vamos ouvir com paciência aquela pessoa que está conversando com a gente. Vamos refletir nisso. Será que eu tenho razão? Muitas vezes sim. Mesmo eu tendo razão, mas eu tenho que ter o momento certo, com a palavra certa, para falar com amor com essa pessoa. Ou outras vezes ela tem razão e ela vai nos trazer uma alegria de correção.
ali naquele momento, né? Então, aquele tempo gasto que a gente tem muitas vezes com mídia, muitas vezes também, esse tempo gasto, a gente tem muita coisa que nos destrói. A mídia é muito importante, mas muitas vezes ela nos destrói. Então, vamos procurar viver mais a palavra de Deus. É claro que lá no celular também tem a palavra de Deus, a gente pode refletir nela, a gente conversa com outras pessoas, mas tem muita coisa errada que muita gente fica focando naquilo e isso só prejudica a gente. Uma coisa importante também, muitas vezes a gente paga uma pessoa humilde para levar um guarda-roupa lá na casa da gente. Tá aí, tchau. Será que eu estou agradecendo essa pessoa? Eu estou desejando que Deus abençoe essa pessoa, agradecendo por aquilo que ela fez? Ou eu simplesmente, aí, vai, tchau. Então, gente, que nós tenhamos esse relacionamento saudável, que vai ser bom tanto para nós como para os outros, né? E a gente assim, a gente vai estar crescendo e amadurecendo cada dia de acordo com aquilo que Deus quer de nós, que é vivermos em harmonia um com o outro, ajudando um ao outro em amor, ok?